Olá, galera, começando mais uma aula no meu canal, Fabrício Rodrigues. Não esqueça, antes de começar esse nosso bate-papo de hoje, não esqueça de se inscrever no meu canal. O canal se chama Fabrício Rodrigues, tá certo? Sinalize lá o sininho para você receber os novos vídeos que virão depois. E não esqueça, é claro, de dar o seu like, de dar o seu gostei. Tá bom? Então, hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. É um assunto que costuma cair muito nos vestibulares de todo o Brasil, né? No Enem principalmente, que são os gêneros literários. Como esse nosso curso sobre os gêneros literários, eles serão divididos em 3 etapas, hoje o nosso papo será apenas sobre o gênero lírico. Né? Porque nós temos 3 gêneros em estudo, os gêneros literários que foram organizados lá na Grécia por Platão e Aristóteles para dividir o estudo da literatura, né? E facilitar a forma de divisão de textos, né? Foram divididos em gênero lírico, que é o papo de agora, tá certo? O gênero narrativo épico, né? E o gênero dramático. Então são 3 gêneros literários. Hoje vamos falar do gênero lírico, que é, com certeza, um dos gêneros mais solicitados em vestibulares e provas de um modo geral. Bem, para começar esse papo, vamos fazer uma volta ao passado. Vamos ir lá para a Grécia Antiga, para o período da Antiguidade e também para a Idade Média. O nome lírico vem de lira. O que significa lira? Lira é uma expressão em latim que era um instrumento musical de cordas, muito utilizado pelos grandes músicos da época do passado, os trovadores, para animar festas, para animar bailes, né? Então a lira normalmente era utilizada para representar a música que era tocada ali, né? Para acompanhar o seu ritmo, para acompanhar a sua rima, né? Daí vem o nome gênero lírico. E quando a gente fala em gênero lírico, é bem provável que em algum momento você já ouviu essa expressão chamada eu lírico. A expressão eu lírico é muito interligada a esse gênero, porque esse gênero tem como característica principal a emoção, a escrita em primeira pessoa. Normalmente, o eu lírico é uma voz que fala no poema de maneira subjetiva, de maneira muito pessoal, não confundir a voz do poema com o próprio autor, entendeu? E é a marca principal do gênero lírico. Tá certo? Então, a gente fala em lira, fala em gênero lírico, e ao falar em gênero lírico, muitas vezes a gente vai lembrar também de um movimento literário que explodiu na Idade Média, principalmente na Espanha e em Portugal, né, chamado de trovadorismo. Né? Vocês ainda vão ouvir falar em outros vídeos meus sobre esse movimento literário, que era dividido em cantigas líricas, aquelas cantigas que falavam de amor, de paixão, de sentimentos, e as cantigas satíricas, que eram cantigas feitas para falar mal, para criticar, para debochar de um costume social qualquer, tá certo? Então, essas cantigas, elas foram muito importantes até para o desenvolvimento posterior da própria produção das poesias líricas no mundo inteiro, né? O gênero lírico, de um modo geral, ele é estudado da seguinte maneira, na tipificação, no formato e na estrutura também dos seus textos. Você vai encontrar normalmente o gênero lírico em poemas, em poesia. Então é a marca principal, né? Principalmente em poemas que extrapolam os sentimentos, né? As emoções desse eu lírico, que é o narrador em primeira pessoa. Então, a angústia, a tristeza, o saudosismo, a alegria, a paixão desenfreada serão temas sentimentais muito explorados nesse gênero lírico, tá bom? E é importante também que você saiba o seguinte, o gênero lírico ele pode se dividir em várias modalidades de textos, como eu acabei de falar, em várias tipologias. Um deles é a elegia. A elegia ficou conhecida como um tipo de texto lírico que aborda a tristeza, que aborda a melancolia, principalmente a morte,
né? Existe também o gênero lírico chamado écloga. A écloga normalmente são poemas que marcam um clima bucólico. Ele é mais voltado para descrever a realidade pastoril, a realidade do campo, da natureza, né? É muito comum você encontrar esse tipo de texto no movimento literário chamado arcadismo. Há também um hino, que é uma modalidade de poema de evocação, de exaltação a uma nação, as suas qualidades, né? O hino, por exemplo, o hino nacional brasileiro. Agora, se tem uma espécie de texto lírico que é conhecidíssima, é explorada, né? Bastante, e até hoje ela é marca registrada, é o soneto. O soneto vem desde os tempos antigos, passou pela Idade Média, pelo Romantismo, e até hoje é uma das modalidades de poesia lírica mais assim preteridas pelos grandes poetas mundialmente, né? Então o soneto ele é caracterizado por um poema fixo, né? Ele tem 14 versos sempre, né? Então são 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos, né? E normalmente os sonetos eles são marcados por temas amorosos. Isso não significa que você vai encontrar sonetos com outras intenções, mas normalmente o soneto, como por exemplo Amor de Separação, né, e de Vinícius de Moraes, né, aquele famoso poema, né, conhecido mundialmente de Luís de Camões, que falava sobre o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, faz parte de um soneto de Camões. Tá? Eu, lembrando agora desse soneto de Camões, me veio aqui um exemplo de um texto lírico muito interessante, porque, como já foi falado para vocês, que o gênero lírico ele é marcado pela exploração dos sentimentos do eu lírico, né? Eu tirei desse livro aqui, né, esse poeminha aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, tá? Esse poema é do poeta brasileiro Laurindo Rabelo, ele que fez parte da segunda geração do romantismo, né? E nesse poema ele diz o seguinte, falando sobre a alma, sobre a paixão, sobre o amor. Ele diz assim: minha alma é toda saudades, né? De saudade morrerei. Disse-me quando minha alma em saudades lhe deixei. Parece que a natureza quis provar esta verdade, quando diversa da rocha te criou, branca saudade. O que chama atenção nesse poeminha curto é isso: minha alma é toda de saudade morrerei. Veja a marca desse eu lírico, né? Você percebe isso pelo verbo na primeira pessoa, morrerei, né? E veja também outra marca nesse poema, que é o registro de ser um texto lírico, né? Toda essa carga de subjetividade, dessa emotividade, quando ele fala de saudade, quando ele fala de morte, quando ele fala de natureza e assim por diante. Então, esse é o gênero lírico, é o primeiro papo desse curso, né, de 3 vídeos que eu vou fazer sobre os gêneros literários. Na próxima aula nós falaremos sobre o gênero épico narrativo, né? No começo o gênero épico era separado do narrativo, depois fundiram, né? E o último vídeo será abordando o gênero dramático, tá bom, galera? Então fico por aqui, então não esqueça de dar o like e a gente se encontra na próxima. Abraço!